Você sabia que é possível reduzir em até 65% a velocidade com que o açúcar é digerido no seu corpo através de compensadores dietéticos? Compensadores dietéticos são alimentos, nutrientes ou fitoquímicos que podem ser utilizados para compensar algo de maléfico que pode ter na nossa refeição. Na aula de hoje eu vou te falar mais sobre índice glicêmico e como que os compensadores dietéticos conseguem minimizar o impacto desse açúcar na nossa corrente sanguínea. Através disso a gente consegue então ter uma vida mais prolongada, mais saudável e também a prevenção de diversas doenças crônicas, como o caso do diabetes, hipertensão e também a resistência à insulina. Se você gosta de saber mais sobre como transformar alimentos em terapia, eu te convido a seguir a nossa página aqui da Natural Chef, porque a gente sempre está postando conteúdos atualizados de muita ciência, muita nutrição e também gastronomia. Então vem comigo! Para entender melhor sobre índice glicêmico, a gente precisa entender como que o carboidrato é digerido no nosso corpo. A gente tem carboidratos de diferentes formatos, tanto mais simples em pequenas moléculas e também carboidratos mais alongados, como é o caso do amido, que tem uma quantidade gigante de várias moléculas anexadas uma na outra. Cada tipo de carboidrato vai ser digerido de uma forma diferente. O carboidrato chega no nosso corpo, começa a ser digerido pelas amígdalas salivares aqui da boca e depois ele só é digerido novamente lá no nosso intestino delgado. No intestino delgado, onde a gente tem as enzimas responsáveis por fazer principalmente essa quebra do carboidrato em pequenas moléculas para que a gente consiga absorver. O nosso corpo só consegue absorver glicose, frutose e galactose e não grandes moléculas de carboidrato, é por isso que a gente precisa realizar essa quebra. A velocidade com que o nosso corpo realiza essa quebra desses carboidratos e puxa esse carboidrato para a nossa corrente sanguínea, que a gente absorve esse carboidrato para a corrente sanguínea no formato já de açúcar, é a velocidade do índice glicêmico de cada tipo de carboidrato. Cada carboidrato vai ter um índice glicêmico diferente. O índice glicêmico é literalmente uma curva no qual o carboidrato alcança a nossa corrente sanguínea e é utilizado pelo nosso corpo. Nosso corpo, para utilizar a glicose, ele precisa então de um hormônio muito famoso chamado insulina. Então a função da insulina é realmente tirar a glicose da corrente sanguínea e levar para as nossas células musculares e de tecido adiposo para que a gente consiga utilizar esse carboidrato como forma de energia no nosso corpo. Ao longo da nossa vida, se a gente consome muitos carboidratos de alto índice glicêmico, ou seja, carboidratos que são rapidamente digeríveis, que são mais simples, isso pode trazer vários prejuízos para a nossa saúde. E é aí que a gente encontra a resistência à insulina, que é quando o nosso corpo começa a criar uma resistência à presença da insulina, do hormônio insulina, e a gente precisa cada vez mais produzir uma maior quantidade de insulina. E a resistência à insulina está ligada principalmente a diversas doenças crônicas, como eu já citei, o diabetes, a hipertensão, alguns tipos de dislipidemia. Por isso é interessante que a gente tenha uma alimentação onde a gente tenha alimentos de menor índice glicêmico. Quando a gente não tem um alimento de menor índice glicêmico, a gente pode então investir nos compensadores dietéticos, que são aqueles compensadores que a gente vai consumir junto a outros alimentos que contêm uma maior quantidade de carboidrato para que a gente reduza esse impacto que ele possa trazer para a nossa saúde. Eu vou trazer na aula de hoje 5 compensadores dietéticos relacionados à redução, então, da carga glicêmica, do índice glicêmico dos alimentos. E o último, eu acho que é o que mais vai te surpreender. O primeiro compensador dietético são as fibras. Fibras são carboidratos não digeríveis, significa que a gente não tem enzima para quebrar essa ligação desses carboidratos, então eles passam pelo nosso sistema gastrointestinal de forma mais intacta. As fibras podem ser tanto solúveis ou insolúveis, e para carga glicêmica o ideal são as solúveis, que são aquelas que quando a gente mistura com algum tipo de água elas formam um gel mais espesso. A gente consegue observar isso na aveia, que é rica em beta-glucanas, a gente consegue observar isso também no psyllium, na chia, na linhaça, nas gomas como goma xantana e também em alguns outros tipos de fibra, como é o caso, por exemplo, da inulina, muito presente no chicória. Todas essas opções são excelentes para a gente utilizar em toda a nossa confeitaria ou qualquer tipo de receita que a gente tenha uma maior quantidade de carboidrato. Então esse é o principal compensador dietético. Isso porque as fibras solúveis, quando chegam ali no intestino delgado, elas só conseguem ser digeridas lá para o final do nosso intestino delgado.
Quando ele chega, o nosso corpo sinaliza que ainda existe nutriente ali. E essa sinalização leva ao aumento de um hormônio chamado GLP-1. E esse GLP-1 é muito relacionado com a saciedade. Então, as fibras, além de reduzir a carga glicêmica, porque dificultam a digestão do carboidrato, elas também sinalizam para o nosso corpo que a gente ainda está saciado. Então, a gente consegue ter, então, uma manutenção melhor também do nosso peso, porque a gente acaba consumindo menos alimentos. A gente tem esse desejo impulsório de consumir novos alimentos. Então, o primeiro compensador dietético são as fibras e você pode adicionar de diversas formas. Uma dica muito utilizada pelos nossos alunos nutricionistas, principalmente, é indicar ou utilizar uma colher de sopa de psyllium e 100 ml de água. Faz essa mistura, vai formar um gel mais espesso. Você pode consumir esse gel antes de uma refeição rica em carboidrato. Ela vai trazer maior saciedade também. E além disso, você pode utilizar qualquer uma dessas fibras nas suas receitas e também vão ser super interessantes para trazer mais sabor, mas trazer mais estrutura e também liga para as receitas. Então, no Diploma Natural Chef, a gente sempre ensina nossos alunos a fazer um mix de farinhas que seja interessante. O segundo compensador da aula de hoje são os carboidratos complexos. Carboidratos complexos são aqueles que levam mais tempo para serem digeridos no nosso corpo, como por exemplo o amido, muito presente em muitos tubérculos, leguminosas e frutas. E quando a gente pensa em confeitaria ou também numa receita salgada, por exemplo, a gente sempre pode investir em carboidratos complexos para reduzir essa carga glicêmica, principalmente quando a gente substitui, por exemplo, um tipo de farinha para incluir um tubérculo, como é o caso muitas vezes da nossa panificação natural aqui na escola, que sempre que a gente ensina a fazer um pão, a gente tira parte das farinhas para incluir algum tipo de batata, ou aipim, ou batata doce, ou abóbora, por exemplo, que são fontes de carboidratos mais complexos, e a gente substitui farinhas que poderiam ser refinadas por esse tipo de carboidrato. É uma estratégia que a gente utiliza muito aqui no Diploma Natural Chef e ensinamos então nossos alunos a compensar dieteticamente através desses compensadores dietéticos de uma forma muito saborosa e muito prazerosa. Então essa é uma dica de ouro também na confeitaria ou também qualquer tipo de receita que vocês forem preparar. O terceiro compensador dietético da aula de hoje então são as especiarias. Especiarias são ricas em polifenóis, que são antioxidantes muito relacionados com a prevenção do diabetes, principalmente porque eles atuam em diversas etapas do nosso corpo relacionado ao metabolismo do carboidrato. Entre eles também tem a redução da carga glicêmica na digestão desse carboidrato, mas também ele atua principalmente na melhora da sensibilidade do nosso corpo à presença da insulina e também a proteção até mesmo das células pancreáticas relacionadas à produção da insulina. Além disso, as especiarias também são relacionadas a uma maior saciedade após as refeições. Então, vocês podem utilizar as especiarias em diversas formas no dia a dia de vocês. Todas essas especiarias que vocês podem ver aqui do lado, vocês podem consumir de alguma forma. Vocês podem consumir tanto através de decocção, que é como se fosse um chá à base dessas especiarias. Então, a gente pode aquecer cerca de 10 minutos fervendo essas especiarias para retirar melhor esses polifenóis e fazer o consumo. A gente pode também fazer uma extração lipídica, que é como, por exemplo, um azeite aromatizado com açafrão da terra e pimenta, que a gente pode utilizar nas refeições. E a gente pode fazer também um extrato alcoólico, como, por exemplo, um extrato de baunilha ou um extrato de canela. Todas essas preparações a gente também ensina vocês a fazer no Diploma Natural Chef. Então, é a melhor forma para vocês extraírem esses compostos bioativos para consumir junto com as preparações que sejam ricas em carboidrato. O interessante dos polifenóis é que eles podem ser consumidos em qualquer parte do dia e o ideal é que a gente realmente tenha grandes fontes de polifenóis ao longo do nosso dia a dia e diferentes fontes para a gente ter uma vida muito mais saudável e também muito mais saborosa, porque são elas que vão trazer esse punch de sabor que vai ser super interessante também para nossas refeições. Ainda falando nos polifenóis, a gente tem aqui também um grupo de alimentos que não são as especiarias, são as frutas nativas brasileiras e algumas delas conseguem reduzir em até 64% a digestão do carboidrato no nosso corpo. É o caso do suco da cagaíta. Além dessa fruta, a gente tem outras sugestões como o camu-camu, a jabuticaba e o araçá, que são frutas muito presentes aqui no Brasil e que têm um impacto
muito interessante na carga glicêmica. Então você também pode consumir a refeição rica em carboidratos junto com o suco dessas frutas, porque também é riquíssimo em polifenóis, além de trazer a acidez, que é já um spoiler do nosso quarto compensador dietético. O quarto compensador dietético da aula de hoje é relacionado à acidez. Lembra quando eu falei que a digestão inicia pela boca? Então aqui na nossa saliva a gente tem diversas enzimas responsáveis por iniciar a quebra de digestão dos carboidratos. No entanto, quando a gente consome um alimento muito rico em ácido, uma acidez muito forte, como é o caso do suco de limão, do vinagre, por exemplo, a gente consegue desativar momentaneamente as enzimas da nossa boca. Então, em vez de a gente iniciar a digestão do carboidrato pela boca, a gente inicia apenas lá no nosso intestino, o que acaba atrasando essa digestão do carboidrato. Um grande exemplo disso é o que foi trazido aqui nesse estudo, por exemplo, que mostrou que o suco de limão conseguiu reduzir em até 30% a velocidade da digestão do pão branco, de um carboidrato, de uma fonte de carboidrato. Então é o tipo de compensador dietético que vocês podem trazer, pode vir principalmente à base do suco de limão, mas também pode vir através de outros compensadores dietéticos que também estão conectados com a nossa quinta dica da aula de hoje. É então a fermentação natural. Quando a gente tem um alimento que é fermentado naturalmente, nós temos a presença ali de leveduras que vão digerir o carboidrato para produzir ácido lático e ácido acético, que também são fontes de acidez. Então, eles auxiliam também na redução e desnaturação das enzimas salivares, mas também, como eles consomem o carboidrato, eles também reduzem essa quantidade total de carboidrato da receita. E muitos alimentos fermentados também auxiliam a atrasar o esvaziamento gástrico, trazendo maior saciedade após o consumo daquele alimento. Exemplos de alimentos que são fermentados naturalmente e trazem esse benefício à saúde são, por exemplo, o vinagre, pode ser o vinagre de maçã, mas também o iogurte, o kefir, a kombucha, o chucrute, o kimchi e o picles fermentado naturalmente, que a gente ensina nossos alunos do Diploma Natural Chef a fazer também. Além disso, a panificação natural também é excelente desse ponto de vista, porque a gente também consegue reduzir ali a quantidade total de carboidrato e também reduzir o índice glicêmico. Então, o pão fermentado naturalmente é completamente diferente de um pão sem fermentação natural, fermentado à base de um fermento biológico, porque ele vai ter uma menor quantidade total também de carboidrato, além da presença da acidez. Então, esses foram os 5 compensadores dietéticos que vocês podem trazer para o dia a dia de vocês, ou para o consultório, ou até mesmo para o estabelecimento comercial de vocês, para auxiliar nessa redução do impacto glicêmico. Quando a gente pensa no impacto glicêmico, a gente está falando tanto da confeitaria, mas também de receitas à base de carboidrato, como é o caso de risoto, pratos de massa e panificação. Tudo isso a gente pode e deve adicionar os compensadores dietéticos, então, para reduzir o impacto que aquele açúcar pode trazer para o nosso corpo. Essas são dicas fundamentais e que a gente deve ter sempre anotado para a gente conseguir adicionar no nosso dia a dia e também ter uma vida muito mais saudável. Se você gostou dessas dicas, eu tenho certeza que você vai adorar a aula completa que eu gravei para o Diploma Natural Chef, falando sobre todos os compensadores dietéticos relacionados à carga glicêmica, junto com seus artigos científicos e o mais importante, como utilizar eles nas preparações. Então, como que você vai utilizar na panificação, na confeitaria e em diversas outras receitas na parte mais prática possível. No Diploma Natural Chef a gente ensina você a transformar alimentos em terapia e os compensadores dietéticos são apenas uma parte de tudo que você aprende por lá. Então, se você gostou, aproveita para curtir e também te convido a dar uma olhadinha aqui na legenda desse vídeo, onde eu deixei mais informações sobre o Diploma Natural Chef, que eu tenho certeza que você vai adorar. Quero saber também qual que é o compensador dietético que você mais gostou e qual que você vai adicionar a partir de agora no seu dia a dia. Conta pra mim nos comentários e até a próxima!